Bem-vindos ao curso de Introdução à Matemática. Meu nome é Leandro Faia, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo como pesquisador no Laboratório de Termociências da Termo. Bom, nessa aula a gente vai continuar essa sessão desenvolvendo computações. Então a gente vai ver a parte 2 dela, onde a gente vai cobrir, na verdade, 3 subseções, dando continuidade ao que a gente aprendeu. A gente vai começar vendo essa primeira subseção de introdução a strings, né? Strings, o que eles são, basicamente, é um tipo, tá, de dado, né, que a gente vai utilizar para representar quantidade de texto, né? Texto em geral. Tá? Então, em string, igual outra linguagem de computação, né, de programação, você representa ele como caracteres entre aspas. Então, isso aqui é um string, tá? E você vê que ele escreve as aspas no input, no output ele não imprime as aspas, tá? E aí, da mesma forma que a gente fez para outros tipos numéricos, né? Quando a gente calculava o head, na verdade, de números, né? Você tinha, na verdade, de resultado o tipo numérico que aquele número era, tá? Ou no caso da função dos símbolos π e e, que são numéricos, você tinha um símbolo porque ele não era um número de fato, é um símbolo que tem valor numérico, tá? Então, uma coisa diferente vai acontecer quando você calcular o head de um string. Ele diz que é um string, diferente, mas esperado, tá? Então, o string compõe mais um tipo de dado que você tem na matemática, tá? Então, você tem agora uma série de funções para você ter informações e manipular strings, que a gente vai ver, tá? A primeira é a função characters, né? A função characters que ela faz, ela retorna para você uma lista dos caracteres individuais que compõem um dado string. Então, meio que separa o string numa lista de caracteres. Cada um desses é um string com um único caractere, tá? A função string length ele vai te dar o número de caracteres que tem no string, né? Como se fosse o número de caracteres de elementos nessa lista aqui, tá? A função toCharacterCode, o que ela faz, ela te dá, na verdade, uma lista, mas agora, em vez de ser dos caracteres, é do código numérico de cada caractere desse, né? E a função fromCharacterCode faz o contrário. Se você fornece uma lista de códigos, ele converte isso para um string com esses códigos. Então, se naturalmente você pegar esses mesmos códigos, botar aqui, ele recupera o string original. A função characterRange, ela te dá, na verdade, uma faixa de caracteres entre os caracteres que você especificar. Então, characterRange de A maiúsculo a Z maiúsculo vai te dar uma lista com todos os caracteres de A até Z. A função characterRange de A minúsculo a Z minúsculo te dá uma lista de todos os caracteres de A até, na verdade, o Z mais minúsculo, né? Você pode fazer a mesma coisa com characterRange se você especificar números para ele. Então, quando você especifica números para o characterRange, ele imagina que ele trata esses números como sendo códigos de caracteres. Então, 65 é o código para A maiúsculo, tá? E se você somar 25, você está varrendo todas as letras do alfabeto, tá? Então, com isso, você tem a mesma resposta que a gente teve aqui em cima. Se você faz a mesma coisa começando em 97, 97 é o código do A minúsculo, tá? Então, ao somar 25, você varre todas as letras do alfabeto. Outras funções que a gente vai ver aqui agora tem a função toLowerCase e toUpperCase. O que elas fazem, elas mudam, na verdade, de maiúsculo para minúsculo e vice-versa, né? Então, toLowerCase, ela pega um string qualquer, escreve ele todo em caracteres minúsculos, e toUpperCase faz o contrário, tudo maiúsculo. A função stringJoin, na verdade, ela junta, né, pedaços de listas, tá? Ela concatena listas, tá? Listas não, concatena strings, né? E você pode utilizar simplesmente especificando strings como argumento ou uma lista como strings. Então, isso aqui ele vai te gerar um string AA, BB, CC, tudo junto, o único que ele juntou esse com esse. E a mesma coisa você pode fazer se você aplicar ele numa lista, na verdade, com esses pedaços de strings, né? Então, como exemplo também, se você pegar a função characters nesse string aqui ABCDE, ele gera uma lista de caracteres de um string com um caractere cada um. Se você faz string join no último, você recupera o original, tá? Igual outras funções que a gente viu no matemático, o string join também tem uma forma abreviada, e essa forma abreviada se escreve como com um sinal de menor e maior, tá? E com isso equivale a você escrever string join direto, tá? Então, com isso você junta dois pedaços de strings, né? De maneira diferente, se você quiser separar um string maior e menor, você tem algumas funções para fazer isso, tá? A função string split, ela quebra os strings, né, que você tem um string maior, nos espaços.
Então, com isso, você gera uma lista, na verdade, de um string, outro string e outro string. Tá? O espaço é o caractere padrão de quebra, mas você pode mudar esse caractere especificando um segundo argumento. Então, aqui nesse outro exemplo, a gente diz que o caractere de quebra vai ser esse hífen. Tá? Então, você vê que ele vai quebrar a lista nos ifs. Tá? Você vê que ele, ao quebrar a lista, tanto aqui em cima quanto aqui, o caractere de quebra não é incluído no resultado. Então, aqui não tem espaço nenhum aqui. E aqui não tem esse if nesse caractere aqui embaixo. O espaço está dentro de cada um desses strings, porque ele não quebrou no espaço, já que eu mudei o caractere de quebra. A função string replace, o que ela faz é você substitui um pedaço de um string especificando qual que é a cara desse pedaço. Tá? Então aqui nesse exemplo, eu tenho o string A, B, C, D, G, E, F, né? H. E você troca o CDE por CDE maiúsculo. A função string position que ela faz, ela te diz qual é a posição, né, que um string, na verdade, que um substring aparece dentro de um string maior. Tá? Então você vê que ao fazer isso aqui, ele está dizendo que esse string x maiúsculo e y maiúsculo aparece na posição. E o que ele faz? Ele retorna, na verdade, um par, né, para cada ocorrência. Tem duas ocorrências do x e y. A primeira diz onde é que começa o x, na terceira posição, e onde é que acaba esse string que é xy, tá? Então começa na terceira e acaba na quarta. E ele aparece de novo aqui da oitava até a nona posição, então tem um 8 e 9, então início e fim. Tá? A função string trim, o que ela faz, ela remove qualquer espaço que tem no início e final de um string. Então se você olhar isso aqui, a gente copiar isso aqui, você vê que não tem... clicar duas vezes, você vê que o string acaba aqui. Se eu rodar isso aqui e clicar duas vezes, você vê que tem essa gordura aqui de espaço em branco no final, coisa que o string trim remove, tá? Da mesma forma, se eu pedir o character, isso aqui, você vai ver que você tem 1, 2, 3 espaços em branco aqui e 1, 2, 3 espaços em branco no final, que é o que o string trim remove. Tanto que você calcula characters disso, não tem esses espaços. A função string drop, ela remove pedaços, na verdade, de um string, similar à função drop, que a gente viu anteriormente para listas, tá? Então, se você utilizar o string drop, né, com o string E4, ele vai remover, vai gerar um substring disso sem os 4 primeiros elementos. Né? Então, esse A, B, C, D sumiram desse string, só sobrou o resto de E, J. Se você usa um número negativo, ele remove a mesma quantidade, que foi 4, mas com menos 4 ele conta do final para o início. Então, ele tira do final esses 4. Você pode, da mesma forma que a gente viu em drop, né, remover uma faixa de caracteres. Eu quero remover do terceiro ao sétimo. Então, você removeu todos do terceiro ao sétimo, então você tirou 1, 2, 3, 4, 5... desculpa, 3, 4, 5, 6, 7. Então você removeu esses caracteres do meio aí. Tá? Já o string drop, se você utilizar como terceiro argumento para essa lista aqui, você está dizendo que você quer remover do segundo ao décimo, mas pulando, né, elementos, de 2 em 2 no caso aqui. Então ele vai remover o segundo, que é o B, depois o quarto, que é o D, depois o F, que é o sexto, e assim por diante até o décimo. Tá? A função string delete, ela funciona de outra forma, você diz para ele qual é a cara de quem você quer remover. Então no caso aqui eu estou dando, tem esse string aqui, eu quero remover esse substring x maiúsculo e y maiúsculo. Então ele remove isso aqui daqui, e daqui retorna o string sem isso. Tá? Outra função útil que a gente vai utilizar geral com string é a função toString. O que ela faz, ela converter, na verdade, ela converte de outros tipos numéricos, né, outros tipos de dados, para string. Então, toString 3, ele pegou o número 3, que é um integer, né, um número inteiro, e converteu para string. Olhando assim no output não parece nada, mas se você calcula o head disso, você vê que não é mais um integer, isso aqui é um string. Tá? Da mesma forma, esse complexo aqui, ele não é mais um complexo, ele é um string. Tá? Com esses caracteres aqui. Isso vale também para symbol, tá? Se tiver um símbolo, na verdade, sem número nenhum, tá? Você tem um string AB, esse aqui agora é um string. Tá? Por outro lado, né, você pode fazer o inverso também, que é a função toExpression, né, que você parte de um string e gera uma expressão. E aí você pode gerar uma expressão com vários tipos de dados diferentes. Tá? No caso aqui, toExpression AB, ele vai gerar basicamente um símbolo AB, já que ele não tem definição, ele continua sendo um símbolo, né? Se você gerar esse toExpression, ele vai gerar um 2 mais 2, tá? E com isso ele vai fazer, um integer mais um integer, ele faz a soma e dá 4. Se você tiver 2A mais A, aqui ele também faz
eles juntos aqui, tá? E se você tiver um toExpression aqui de NP, ele vai gerar, na verdade, ele vai transformar essa expressão, então vai interpretar que você está calculando, calcular a função n da constante π. Tá? E olha que se você fizer também o toExpression x igual a 4, ele vai fazer uma atribuição de 4 ao valor x, e com isso você tem lá o valor de 4, então para acabar a gente remove o valor de x. Então, dando continuidade aqui, a gente vai para essa subseção de manipulação de números. Tá? E a gente já viu anteriormente funções para a gente trabalhar com números, né? E a gente vai ver mais algumas funções para a gente manipular e obter informação de números. A primeira função que a gente vai ver é a função factor integer. O que ela faz? Ela pega o número que você utilizou como argumento e te retorna, na verdade, todos os fatores primos, né? São todos os números primos que dividem esse número, seguido das potências que eles dividem. Então ele diz que o 2 divide esse número 4 vezes, então 2 elevado a 4, 7 divide uma vez e 11 divide uma vez. Então, naturalmente, se você fizer 2 elevado a 4 vezes 7 vezes 11, você obtém o número original. Tá? A função integer exponent, ele te dá, na verdade, o expoente, tá? do primo, do número primo que divide o que é divisor daquele número. Então, no caso aqui, ele está dizendo que o número 2, que está perguntando, divide esse número 4 vezes, então o expoente é 4. Interessante você ver que se você usar o integer exponent para um número que não divide aquele número, que é o número 5, ele te dá 0. Então, da mesma maneira que se incluísse um 5 elevado a 0, explicando aqui, vai dar 1, não vai mudar o número. Tá? A função numberExpand, ela vai te dar esse número, tá? Uma lista com os pedaços desse número, tá? Compostos por potência de 10 desse número. Então, você vê que esse número é composto pela soma de 200.000, mais 30.000, mais 4.000, mais 100, mais 40, mais 1. Então, ele meio que decompõe esse número dessa forma. A função integer part e fractional part, na verdade, te dão a parte inteira e a parte fracionária de um número. Então, no caso desse aqui, é um número aproximado, o integer part te dá o inteiro, na verdade, da parte inteira dele, né? E o fractional part te dá a parte decimal na forma aproximada. Se você usa esse mesmo integer part, o fractional part, com racional, né, um número exato, você vê que a parte inteira, no caso, seria 0, mas a parte fracional ele te retorna a própria fração. Tá? Outra função interessante é a função integer length. Tá? A função integer length ele vai te dar, na verdade, qual que é o número de dígitos que o número inteiro tem. Esse número tem 5 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. A função integer digits e real digits, ela te dá, na verdade, os dígitos, né? Não só o número de dígitos, mas os dígitos que compõem o número inteiro do tipo integer, do tipo real, tá? Então, se eu calculo o integer digits desse número aqui, ele me dá uma lista com esses dígitos. Tá? 2, 9, 1, 2, 4, 1. A função real digits, ele me dá uma lista, mas se você olhar, é uma coisa diferente. Ele te dá, primeiro, tem uma lista de todos os dígitos que compõem a mantice desse número, né? Quer dizer, então, seguido do expoente, né? da potência que esse número tem. Então, é como se você tivesse escrito esse número na forma 0,291241, e você vê que ele fornece zeros para o final, porque se você contar quantos elementos tem nessa lista, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, você tem aqueles 16 dígitos da precisão de máquina. Tá? Então, como ele completa esse número que tem 8 dígitos mais 8, tá? E fornece. Então, isso aqui é como se fosse esse número aqui. Você pode botar zeros aqui que não vai mudar nada, tá? Vezes 10 vai dar 5. Tá? Você tem um número digital. A função digit count, na verdade, fornece, na verdade, uma lista do número de vezes que cada dígito aparece no número. Então, se você observar, o que isso quer dizer? Se você contar, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, basicamente o que ele está dizendo, e o último não é 10, porque não existe dígito 10, é o 0 aqui no final. Então, o dígito 1 aparece 3 vezes. 1, 2, 3. O dígito 2 aparece também 3 vezes. 1, 2, 3. O dígito 3 não aparece. O dígito 4 aparece uma vez. O dígito 5 não aparece. O 6 aparece uma vez. 7, 8 e 9 não aparecem. E o dígito 0 aparece 8 vezes no final, que são essas 8 vezes aqui de cima. Similar àquele exemplo anterior. Não é o mesmo número, mas ele aparece 8 vezes no final.
A função Roman numeral, na verdade, ela vai te dar o numeral romano, na verdade, correspondente ao número. Então, no caso, 1976 dá. E aí, se você calcular, pedir qual que é o resto desse resultado, isso é um string, ele fornece, na verdade, então, esse numeral romano, como o numeral romano em letras, ele fornece como uma string. A função sin, ele fornece o sinal de um número, que em geral é 1, menos 1, né? Então, o número negativo dá menos 1, o número positivo dá mais 1, e o final do zero é 0. Se você tentar usar a função sin no número complexo, você vê que o resultado que ele te dá é um número dividido pelo módulo do número, que é exatamente o resultado que a gente acaba calculando para obter o sin de um número real. Tá? A função real sin funciona da mesma maneira que sin, tá? Então a gente dá menos 1, daria mais 1 para o número positivo e 0 para 0, mas a real sin, se você tentar calcular essa função para o número complexo, ele não te dá resultado, porque essa função real sin não tem definição associada a complexos. A função de max e min, na verdade, fornecem uma forma de você calcular valores máximos, na verdade, de um grupo de números. Tá? Então você pode utilizar esse grupo de números como sendo argumentos da função max e min, ou como uma lista, na verdade, contendo todos esses números. Tá? Então a função max vai tirar o valor máximo, que é 4, e o min vai te dar o mínimo, que é menos 2, tá? É o valor mínimo, incluindo o sinal, não é mínimo magnitude, tá? E a mesma coisa que para listas, tem o mesmo resultado. Então, chegando ao final desta aula, a gente vai para essa última subseção, que é a subseção sobre formatação de números. Então, a gente já viu, na verdade, como que a gente utilizava a função n para ter números com precisão diferente, com número de casas decimais diferentes, né? Mas nem sempre você vai utilizar ela para formatar números no output, tá? Então, uma função que você acaba utilizando muito para isso é a função numberForm, tá? E a função numberForm você dá um número para essa função e ele vai formatar esse número, no caso, então ele está gerando um output desse número com apenas 3 casas decimais. Então, tem o 12.1. Se você quiser gerar com 4, você observa que ele gera com um número de dígito a mais e arredonda de forma correta esse número, tá? Você pode usar o numberForm, na verdade, com uma variação, que ao invés de você especificar um número aqui, você especifica um par de números, tá? Então, para fazer esse exemplo, eu vou rodar o numberForm com 6, tá? E se você observar, o numberForm com 6, tá? Cadê? Não tem 6, tem 6 dígitos. Os 6 dígitos seriam o 0, que é a esquerda, porque esse número, na verdade, se ele for um número que tem, na verdade, você consegue especificar esse número só com 5 dígitos, tá? Tudo que vai vir depois é 0, tá? Então, só precisaria de uma precisão de 5 para especificar esse número. Mas, 6 é só você botar 0 à direita desse número, né? Então, o que vai acontecer agora, a gente vai ver esses exemplos, tá? Especificando o segundo argumento. Esse segundo argumento, ele diz, na verdade, quantos dígitos você quer imprimir à direita do separador decimal. Então, nesse caso aqui, né, eu estou dizendo que eu quero esse número, né, com precisão de 6 dígitos, tá? Mas eu quero que ele imprima, na verdade, 4 dígitos, tá? À direita do ponto decimal. Então, já acabou. Com isso, ele vai gerar o número dessa forma. Então, ele preencheu, na verdade, o 0 ele está faltando, tá? Se você agora quiser fazer esse número com 4 dígitos, tá? Olha o que acontece. Você quer a precisão de 4 dígitos, mas você só quer 2 dígitos à direita. Então, no caso, é a mesma coisa que a gente teve aqui em cima, tá? Como só são 2 dígitos, tá? Ele meio que arredondou esse 12, esse 1, 2, 6 para 13, né? Corretamente. Mas agora, se você usar os mesmos 2 dígitos e pedir 3 de precisão, você gera uma coisa que é 12.10, dando a impressão que esse número, na verdade, tem a precisão maior. Então, tem que tomar cuidado na hora de utilizar o numberForm para você não utilizar, na verdade, menos que você queira formatar dessa forma, mas se não é esse número aqui, por mais que pareça que ele tenha 4 dígitos de precisão, tá? Ele só tem 2, né? Só tem 3, e ele completou isso com 0 porque você disse que queria 2 números à direita do separador decimal. Então, assim que você usa o numberForm, então você tem que, na verdade, para funcionar corretamente, o valor, na verdade, que você vai utilizar a precisão tem que estar de acordo com o valor de dígitos à direita do separador decimal. Outras formas para números são muito utilizadas, é a Scientific Form e a Engineering Form, que basicamente o Scientific Form produz um número em notação científica, tá? Então, ele vai botar esse número sempre
com uma parcela que vai estar entre 1 e 10, vezes a potência de 10 que acompanha. Tá? Você pode, da mesma forma que number form, dizer que agora eu quero esse número em notação científica, mas apenas com 3 dígitos de precisão formatado. Então aí você vê que isso aqui joga para 1,21 vezes 10 a 4. A engineering form é similar ao scientific form, mas só que a potência que ele vai gerar, as potências, na verdade, são sempre com expoentes múltiplos de 3, tá? Para lembrar, na verdade, que as unidades, em geral, a gente tem sempre prefixos quilo, mega e prefixos também que andam de 1000 em 1000, né? Para a gente especificar os números diferentes em unidades diferentes, tá? Então, com isso, o engineering form é só uma forma de você usar essa potência de 3. Tá? É uma variação de notação científica. Tá? E da mesma forma, se eu quiser especificar qual que é a precisão que eu tenho, no caso aqui 4 dígitos, vai me gerar 12.12, tá? E com 10 a 3 aqui. Tá? E para finalizar aqui, você tem a função percent form, na verdade, tá? Que produz um número, na verdade, na forma percentual. Então, o que valeria você multiplicar isso por 100, né? E você tem 43,12%. Sei que o padrão dele é isso aqui, tá? O número de casos, mas se você quiser com mais casos decimais, basta você especificar um segundo dígito. Então aqui eu quero com 6 casos de total de precisão. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com isso a gente encerra essa subseção. Bom, e com isso a gente chega ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer comentário, dúvida, sugestão, pode comentar lá no nosso vídeo, tá? Ou mandar um comentário pra gente, tá? Se vocês curtiram o vídeo, na verdade, lembre de se inscrever no nosso canal para ficar atento às novidades.